Olá amigos, eu sou o Gilmar e esse aqui é o seu canal Na Linha de Contato. Seja bem-vindo e a gente convida você que está chegando agora aqui, está conhecendo agora o nosso trabalho. Convidamos você a se inscrever em nosso canal, a curtir, comentar e compartilhar o nosso trabalho. Isso aí nos ajuda bastante. E aquele amigo que puder e quiser nos ajudar a manter o canal, pode fazer a sua contribuição pelo Valeu ou pelo Pix, cuja chave a gente deixa na descrição deste vídeo. Caso você não possa, é claro, não tem problema, pois a sua companhia, a sua participação aqui no canal já é de grande importância para a gente. E aproveitamos a oportunidade para agradecer aos amigos Luiz Carlos, José Pedro, Edivaldo Vieira e Wagner Rui. Esses amigos contribuíram recentemente com o canal. Obrigado, amigos. Bem, pessoal, a primeira notícia de hoje, dia 19 de junho de 2024, nos pareceu um tanto absurda. Para falar a verdade, em um primeiro momento a gente não acreditou naquilo que estávamos lendo. Logo cedo, quando começamos a buscar por informações para trabalhar em nossos vídeos, nos demos de cara com a notícia publicada no Twitter pelo canal MD, de que eles estavam recebendo relatos de que tropas russas haviam avançado sobre a periferia de Nova York. Passado aquele impacto inicial, nos aprofundamos mais na informação e descobrimos que esta Nova York não é aquela grande cidade lá dos Estados Unidos. Ufa, a gente já estava pensando que a Terceira Guerra havia começado. Mas, deixando de lado a brincadeira, esta Nova York da qual estamos falando é um assentamento rural na Ucrânia, localizado no Oblast de Donetsk, a 40 quilômetros ao norte-nordeste do centro da cidade de Donetsk, e fica também a 10 quilômetros da cidade de Toretsk. Uma estimativa feita em 2022 apontou que naquele ano de 2022, este assentamento tinha 9.735 habitantes. O local foi transformado em uma fortificação pelas tropas ucranianas e há algum tempo é usado por essas forças para tentar frear o avanço russo naquela região. Por estar situada em uma planície que proporciona amplo campo de visão e controle à sua volta, Nova York se tornou em uma excelente base de defesa e é considerada o ponto mais adequado a partir do qual os russos poderão avançar em direção a Nilipovka e em seguida chegar até a cidade de Toretsk. Mas aí os amigos perguntam: qual o sentido de se lutar por um assentamento tão pequeno? O motivo, meus amigos, é óbvio, é continuar empurrando as tropas ucranianas para trás e seguir conquistando vila por vila, cidade por cidade, mesmo que lentamente. O outro motivo importantíssimo são as condições de transporte oferecidas por Nova York. Observem que Nova York possui um significativo terminal ferroviário que, caso seja totalmente dominado pelos russos, facilitarão o transporte para suas tropas e de suas linhas de suprimentos. Outras fontes ucranianas no Twitter e no Telegram informaram que durante a noite do dia 18 de junho houve informações sobre avanços das tropas russas lá nas proximidades da cidade de Toretsk. De acordo com estes canais, unidades russas cronometraram um ataque com o momento de uma rotação de forças ucranianas que foram pegas de surpresa e tiveram rompidas pelo menos uma seção fortificada de suas linhas defensivas. Isso aí está batendo com aquela informação inicial de que os russos haviam conquistado posições no subúrbio de Nova York. Em seu relatório, o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia dedicou aí um curto espaço a este desenvolvimento
dizendo que as forças russas conduziram operações de assalto perto dos assentamentos de Yuzhnoye, Pivdene e Nova York. E disse ainda, o comunicado dos ucranianos disse ainda que no momento em que ele foi redigido, os combates ainda estavam acontecendo naqueles assentamentos. Pois é, pessoal, os russos continuam avançando, apesar de algumas mídias evitarem falar do assunto. Os russos continuam avançando lentamente, está difícil, mas continuam avançando. E há dias atrás, aliás, no nosso último vídeo, a gente falou sobre uma mudança de estratégia russa, que passaram a atacar linhas de suprimento com mais intensidade e também passaram a monitorar as trocas de pessoal, passaram a monitorar o momento em que chegam militares novos para render aqueles que já estão nas trincheiras, que já estão combatendo há algum tempo. Nesse momento existe uma certa fragilidade daquelas tropas, elas têm que sair para campo aberto no momento da rendição ali, da troca. E os russos estão monitorando com drones esses momentos e estão preferindo atacar nessa hora, nesse momento. Parece que isso aconteceu agora e rendeu a conquista de uma posição fortificada, possivelmente em Nova York. E aí, pessoal, mudando um pouquinho de assunto, no dia 18 de junho de 2024, mídias russas publicaram informações a respeito das perdas ucranianas na guerra com os russos. A gente sabe que existe muita controvérsia a respeito desse assunto, a respeito dos números de combatentes perdidos pelos dois lados, com ambos não informando oficialmente os seus números, mas emitindo frequentemente estimativas dos números de perdas do adversário. De posse desses dados, a comunidade de especialistas, tanto na Rússia quanto nos países ocidentais, tem discutido há bastante tempo os números de feridos, incapacitados, desaparecidos e mortos, sem, no entanto, chegar a um consenso sobre a veracidade das informações fornecidas pelos órgãos governamentais dos dois lados envolvidos no confronto. Em relação aí às informações fornecidas pelos ucranianos, se acredita que o número real são pelo menos 10 ou mais vezes superiores aos números fornecidos por algumas autoridades daquele país. Em uma matéria recente, o site russo topcore.ru, matéria essa publicada no dia 18 de junho de 2024, o analista, ex-capitão e atual analista militar russo Vladislav Shurgin, que por sinal é bastante conhecido e respeitado em seu país, disse que, de acordo com seus cálculos, que tem por base informações coletadas em diversas fontes oficiais e não oficiais da Rússia, da Ucrânia e de outros países. Segundo ele, os números de perdas são impressionantes, mas alguns outros analistas acreditam que mesmo esses números que a gente vai falar agora, os números reais podem ser muito superior aos que nós vamos divulgar agora para vocês. Segundo o Shurgin, os ucranianos já perderam desde o início das hostilidades entre 380 a 400 mil militares que foram mortos em combate. Além desses números, que são absurdos, pelo menos mais 70 mil militares ucranianos se encontram desaparecidos. Isso mesmo, pessoal, Shurgin acredita que existam pelo menos 70 mil militares, dos quais o governo de Volodymyr Zelensky não sabe o paradeiro, não tem ideia de onde se encontram. Esse analista acredita que desses 70 mil soldados, aproximadamente 90% estão mortos e perdidos no campo de batalha, e cerca aí de 8 mil
tiveram sorte e foram capturados ou se renderam. Além disso, entre 100 a 130 mil militares ucranianos tiveram ferimentos e ficaram incapacitados de forma permanente, de modo que perderam a capacidade de continuar lutando ou de trabalhar, se tornando assim em um custo adicional para a sociedade ucraniana. O analista diz que outros 150 mil militares estão em tratamento devido a ferimentos e a outras complicações causadas pela guerra, inclusive por complicações psíquicas e neurológicas, e alguns deles precisarão de um longo período de reabilitação e podem não ter mais condições de regressar ao trabalho. Este tratamento está sendo feito na Ucrânia e em outros países aliados. Esses dados fornecem aí, meus amigos, uma pequena noção do quanto a sociedade ucraniana está sendo afetada por este conflito. Esses dados mostram que a força de trabalho que poderia reerguer aquele país após o final dessa guerra está sendo aniquilada aos poucos para satisfazer aos caprichos e aos desejos de poder e de dominação de alguns dirigentes que provocaram e agora estão alimentando esta guerra. E como todos sabem, no final, quem sofre, quem paga é a população civil, infelizmente. Bem, pessoal, é isso aí. Os números são tristes, não deveria acontecer, não deveria ser assim. Mas, infelizmente, essa é a realidade. Nós vamos parando por aqui. Obrigado aí pela sua companhia, pela sua paciência aí em escutar a gente. E até o nosso próximo vídeo.